A guerra que sussurra a profecia. O mundo é um palco onde a história sussurra seus segredos através da ascensão e queda de impérios, o choque de exércitos e o giro silencioso das rodas proféticas. Entre o tumulto de nossa era, um conflito emergiu com tal intensidade que parece vibrar com uma ressonância misteriosa, um eco de palavras antigas inscritas em textos sagrados. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é apenas uma luta geopolítica. Para muitos, é um código vivo, um quebra-cabeça envolto no enigma de Ezequiel 38, onde o profeta previu uma grande potência do norte liderando uma aliança contra uma terra recuperada da espada. Entrar nessa discussão é caminhar na corda bamba entre o temporal e o eterno, entre as manchetes de hoje e os pergaminhos da antiguidade. A questão paira como fumaça sobre um campo de batalha. Estamos testemunhando o desdobramento de um plano divino, ou é apenas mais um capítulo no ciclo infinito de guerra e ambição da humanidade? A resposta, se é que existe, está enterrada sob camadas de interpretação, onde história, teologia e geopolítica se entrelaçam como as raízes de uma árvore antiga. A profecia de Ezequiel 38 fala de Gog, da terra de Magog, uma figura frequentemente associada à Rússia moderna, marchando com uma coalizão de nações contra Israel, ou, como alguns argumentam, um povo simbolicamente restaurado à sua terra. A Ucrânia, com seus profundos laços históricos como berço da civilização eslava e sua feroz resistência à invasão, torna-se um ponto focal inesperado nesse drama cósmico. Será que esta guerra é um prelúdio, uma sombra do que ainda está por vir? Ou é um espelho, refletindo a luta perene da humanidade entre domínio e libertação? Considerar tais coisas é olhar através de um véu, onde o mundano e o miraculoso se confundem. Os tanques avançando pelas planícies ucranianas, os mísseis cruzando os céus de inverno, não são apenas instrumentos de guerra, mas possíveis pinceladas em uma tela muito maior. A própria geografia do conflito, o eixo norte-sul, o Mar Negro como um fulcro estratégico, parece sussurrar um alinhamento inquietante com a visão de Ezequiel. No entanto, a profecia não é um roteiro, mas uma constelação, um padrão que só se revela quando as estrelas estão alinhadas corretamente. Esta exploração não é sobre alarmismo ou certeza dogmática. É sobre lutar com os mistérios que pairam nas bordas do entendimento humano. Se a história é um rio, então a profecia pode ser sua correnteza oculta, uma força invisível puxando os eventos em direção a um destino desconhecido. A guerra na Ucrânia nos obriga a perguntar: somos meros observadores da história ou somos, de alguma forma, participantes de uma história muito mais antiga que nós mesmos? Ao embarcarmos nesta jornada, devemos equilibrar ceticismo e admiração. Os riscos não são apenas políticos ou militares, mas existenciais, tocando as questões mais profundas de destino, vontade divina e agência humana. A terra treme com os passos dos exércitos e, em algum lugar, no silêncio além do barulho, uma voz antiga sussurra, esperando ser ouvida. Os ossos da profecia, decifrando os padrões sob o campo de batalha. O coração da profecia não bate isolado. Ele pulsa dentro do corpo da história, extraindo o significado de padrões que se repetem como ecos através dos milênios. Para entender se o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se alinha com a visão de Ezequiel, devemos primeiro desvendar os temas centrais que ligam as escrituras antigas à guerra moderna. Este não é um mero exercício de comparação textual, mas uma escavação de símbolos, onde nomes como Gog e Magog deixam de ser rótulos arcaicos e se tornam ideias vivas, mudando com as marés do tempo.
No centro da profecia de Ezequiel está uma coalizão de nações, liderada por um poder do extremo norte, descendo sobre uma terra restaurada da devastação. As identidades desses atores são debatidas há séculos, com interpretações que variam do literal ao alegórico. Alguns veem a Rússia como a sucessora natural de Magog, um império do norte com uma longa história de ambição expansionista. Outros argumentam que a profecia transcende qualquer nação específica, incorporando um arquétipo recorrente, a marcha implacável da tirania contra um povo que se agarra à soberania. A Ucrânia, sob essa luz, torna-se mais do que um campo de batalha. Torna-se um símbolo de resistência, um eco moderno da terra de aldeias sem muros que Ezequiel descreve. Mas a profecia não é um mapa estático, é uma corrente viva, fluindo pelo terreno dos eventos humanos. O alinhamento da invasão russa com a visão de Ezequiel depende de vários temas-chave. O eixo norte-sul do conflito. A profecia de Ezequiel enfatiza o agressor do norte e a posição geográfica da Rússia em relação à Ucrânia e, por extensão, a Israel se encaixa nessa estrutura. O Mar Negro, um teatro estratégico nesta guerra, espelha os antigos caminhos de invasão descritos nas Escrituras. Isso não é mera coincidência, mas uma recorrência do destino geográfico, onde terra e profecia se intersectam. A coalizão de nações. Ezequiel fala de aliados se unindo a Gog, Pérsia moderno e Irã, Cush possivelmente Sudão e Put Líbia ou outro poder norte-africano. Hoje, as alianças da Rússia com o Irã, as operações do grupo Wagner na África e suas manobras geopolíticas mais amplas sugerem uma sombra dessa antiga confederação. A questão não é se os atores são idênticos, mas se o padrão persiste, uma reunião de forças contra um ponto focal comum. A terra recuperada. A profecia descreve um ataque a um povo reunido de muitas nações que habita uma terra recuperada da guerra. Alguns interpretam isso como a restauração moderna de Israel, enquanto outros veem um princípio mais amplo, uma nação renascida das cinzas. A Ucrânia, tendo suportado a dominação soviética e agora lutando por sua sobrevivência, encaixa-se nesse motivo de maneira surpreendente. No entanto, o tema mais convincente não está nos detalhes, mas na narrativa mais profunda de hubris e intervenção divina. A profecia de Ezequiel culmina não na vitória humana, mas no julgamento divino, uma reversão cataclísmica onde o agressor é despedaçado por forças além do controle mortal. Isso levanta uma questão perturbadora. Se a guerra da Rússia na Ucrânia é de fato um precursor da visão de Ezequiel, o que isso implica para o futuro? Estamos testemunhando os primeiros tremores de uma mudança sísmica maior. O jogo desses temas não fornece respostas fáceis, mas nos convida a olhar além dos eventos superficiais. A história se move em espirais, não em linhas retas, e as mesmas forças que moldaram impérios há milênios podem ainda estar em ação hoje, disfarçadas em uniformes modernos, empunhando armas digitais, mas impulsionadas pelos mesmos desejos antigos. Mitos em movimento. Ucrânia, Rússia e os arquétipos da conquista. Existe uma linguagem mais antiga que as palavras, escrita na ascensão e queda de civilizações, na forma como os impérios ixam como nuvens de tempestade apenas para se quebrar nas rochas de sua própria ambição. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia não existe isoladamente. É parte de uma narrativa maior, que já se desenrolou antes em formas diferentes, mas com os mesmos ritmos essenciais.
Ver esta guerra através da lente de Ezequiel 38 é reconhecê-la como mais do que uma disputa territorial. É uma parábola viva, um mito se desdobrando em tempo real. O arquétipo do invasor do norte. Através de culturas e eras, persiste um motivo perturbador: a ameaça do norte. Na profecia hebraica antiga, era Gog de Magog. Na Europa medieval, as hordas mongóis desciam como o próprio inverno. No mito nórdico, os gigantes do gelo marchavam em direção ao Ragnarok. O norte sempre simbolizou o indomado, o implacável, a força inexorável que testa as civilizações. A Rússia, com suas vastas extensões congeladas e história de expansão, encaixa-se perfeitamente nesse arquétipo. Sua invasão da Ucrânia espelha o padrão antigo, um poder do norte buscando absorver, dominar, reescrever fronteiras à sua própria imagem. Mas os mitos não são apenas histórias. São avisos codificados na memória coletiva da humanidade. A profecia de Ezequiel 38 segue esse roteiro atemporal. O excesso de poder, a ilusão de invencibilidade e a reversão súbita e catastrófica. A questão não é se a Rússia é Gog, mas se está desempenhando o papel de Gog nesta era da história. A Ucrânia como aldeia sem muros. Ezequiel descreve o alvo da invasão como uma terra de aldeias sem muros, um povo em paz, habitando em segurança. A Ucrânia, antes de 2014, não era um estado militarizado. Era uma nação tentando encontrar seu lugar na Europa, suas fronteiras abertas, suas cidades desprotegidas contra o tipo de guerra que agora a consome. A brutalidade da invasão, o bombardeio de apartamentos, as valas comuns, as deportações forçadas, ecoa a visão do profeta de um ataque súbito e impiedoso. No entanto, há outra camada aqui. A aldeia sem muros não é apenas um lugar físico, mas um estado de ser. Um povo despreparado porque acreditava em segurança em tratados, nas promessas do mundo moderno. A resistência da Ucrânia, então, torna-se algo mítico. O momento em que a aldeia sem muros se recusa a cair, quando o pastor se torna soldado, quando a narrativa de conquista inevitável é desafiada. A mão do divino, ou o acerto de contas da história. A profecia de Ezequiel termina com intervenção divina, terremotos, fogo e confusão sobre os invasores. Alguns leem isso literalmente, aguardando destruição sobrenatural. Outros veem como o colapso inevitável de impérios que se estendem demais, que ficam cegos para sua própria fragilidade. As dificuldades da Rússia, suas falhas logísticas, seu isolamento econômico, o lento desgaste de sua máquina de guerra, poderiam ser vistas como o equivalente moderno. Não um raio do céu, mas o desenrolar silencioso da arrogância. E é aqui que profecia e história se confundem. A queda da União Soviética não foi predita nas Escrituras, mas seguiu o mesmo arco, um poder aparentemente invencível desmoronando por dentro. Se os padrões se mantiverem, então esta guerra pode não ser o cumprimento de Ezequiel 38, mas um prenúncio, um ensaio para um confronto maior ainda por vir. A sombra do Mar Negro. A geografia é destino e o Mar Negro sempre foi uma encruzilhada de conquistas. Na época de Ezequiel, era a porta de entrada para os cavaleiros citas. Hoje, é o palco para bloqueios navais e guerras de grãos. A obsessão da Rússia em controlar este espaço é antiga em seu simbolismo. Quem governa o Mar Negro governa o limiar entre mundos. As batalhas pela Ilha da Serpente, os ataques de drones a Sebastopol, os acordos de grãos negociados e quebrados, tudo isso parece um ritual, uma reencenação de algo mais antigo que as nações. A tempestade que se aproxima.
A profecia não é previsão. É o espelho. A guerra na Ucrânia reflete para nós os ciclos da natureza humana, a sede de poder, a resiliência dos sitiados, o ponto em que o orgulho se torna ruína. Se este é o cumprimento exato de Ezequiel 38, pode ser menos importante do que o reconhecimento de que estamos vivendo em uma história muito maior do que nós mesmos. Quando o céu toca a terra, a guerra que remodela nossas vidas diárias. As grandes narrativas da profecia e da história não existem em algum reino espiritual distante. Elas pulsam pelas veias de nossas vidas diárias, moldando políticas, economias e o próprio tecido da estabilidade global. Se a guerra na Ucrânia carrega ecos da antiga visão de Ezequiel, então suas implicações não são apenas teológicas, mas profundamente práticas. É aqui que os padrões cósmicos encontram a realidade concreta, onde os movimentos dos exércitos alteram os preços do gás, onde as sanções ecoam pelos supermercados, onde as escolhas morais das nações redefinem alianças por décadas. A energia como sangue vital dos impérios. A profecia de Ezequiel sugere uma motivação por trás da invasão, para tomar despojo e carregar prata e ouro, para tomar gado e bens, Ezequiel 38, 12. No mundo moderno, o saque não é feito apenas pela espada, mas por oleodutos e oligarcas. A guerra da Rússia sempre foi, em parte, uma guerra por recursos, não apenas o solo fértil ou o leste industrial da Ucrânia, mas pelo controle sobre as linhas de energia da Europa. As explosões do Nord Stream, a corrida por combustíveis alternativos, a utilização do gás como arma. Essas não são apenas manobras geopolíticas, mas equivalentes do século XI aos cercos antigos. Para o cidadão comum, isso se traduz em contas mais altas, invernos mais frios e uma reordenação do comércio global. Mas em um nível mais profundo, força uma reflexão. Quão dependentes somos dos mesmos sistemas que um dia podem se voltar contra nós? A mudança para energias renováveis não é mais apenas sobre mudança climática, é sobre quebrar as correntes do chantagem energética, garantindo que nenhum GOG moderno possa manter nações reféns com o giro de uma válvula. A reconfiguração das alianças. A coalizão de Ezequiel, Pérsia e Irã, Cush, Put encontra paralelos inquietantes no eixo de cooperação russo-iraniana, nas implantações do grupo Wagner na África e nos apoios econômicos chineses a Moscou. O mundo não está se dividindo ao longo das linhas da Guerra Fria, mas ao longo de algo mais antigo, o retorno a blocos civilizacionais. A resistência da Ucrânia acelerou isso. A Europa se rearma, a OTAN se expande e estados neutros são forçados a escolher lados. Para os formuladores de políticas, isso significa recalcular décadas de suposições diplomáticas. Para as pessoas comuns, significa reconhecer que a era da globalização estável e previsível acabou. As cadeias de suprimentos não voltaram ao normal, porque o antigo normal era uma ilusão, uma que ignorava as pressões tectônicas se acumulando sob a superfície. A militarização da informação. No relato de Ezequiel, Deus trará juízo com pestilência e sangue, Ezequiel 38, 22, um desvendamento divino dos planos do invasor. Hoje, o desvendamento é muitas vezes digital. Os fracassos da Rússia na Ucrânia têm sido tanto sobre vazamentos de inteligência, comunicações hackeadas e imagens de satélite, tornando a névoa da guerra transparente. O campo de batalha não é mais apenas lama e trincheiras. São algoritmos, deepfakes e a guerra pelo controle da narrativa. Isso tem duas consequências práticas. 1. O fim da inocência informacional.
Os cidadãos não podem mais assumir que a mídia é neutra ou que seus próprios olhos ou telas contam a história completa. 2. A ascensão da resistência descentralizada. Assim como drones ucranianos atingem tanques, investigadores amadores rastreiam jatos de oligarcas. O poder não é mais monopolizado pelos estados. O acerto de contas moral. A profecia de Ezequiel culmina em uma intervenção divina tão espetacular que as nações saberão que eu sou o Senhor. Em termos seculares, isso se traduz em um momento de clareza moral inegável. Os massacres de Bucha, o sequestro de crianças, as anexações descaradas, esses não são apenas crimes de guerra, mas um teste de estresse para a consciência do mundo moderno. As implicações práticas. Sanções são um novo cerco, mas sua eficácia depende da vontade coletiva. Fluxos de refugiados remodelam sociedades, conforme Polônia e Alemanha absorvem milhões, alterando demografia e política. A ordem baseada em regras é aplicada ou abandonada, com Taiwan observando de perto. Preparando-se para o impensável. Se este conflito é um precursor de um cenário maior de Ezequiel 38, seja literal ou simbólico, então a lição prática não é pânico, mas discernimento. Independência energética torna-se um imperativo de segurança. Segurança alimentar importa mais do que nunca. A Ucrânia era o celeiro do mundo. Resiliência comunitária, redes locais, sistemas de backup, substitui a confiança cega em sistemas globais em colapso. Isso não é preparação para o apocalipse, é o reconhecimento de que as crises dos séculos se não esperarão pela humanidade. A guerra na Ucrânia já escreveu o manual. A questão é, quem está prestando atenção? O desvelar. Da profecia à participação em um mundo refeito. O verdadeiro poder da profecia não está em prever o futuro, mas em nos despertar para as correntes mais profundas que já fluem sob a superfície de nosso mundo. A guerra na Ucrânia, com seus paralelos inquietantes com a antiga visão de Ezequiel, não é apenas um evento geopolítico a ser analisado, mas o espelho diante da própria civilização. Ela nos obriga a perguntar: somos observadores passivos da história, ou participantes de uma história muito maior do que manchetes e mapas de batalha podem conter? A escolha é entre ciclos e ruptura. A humanidade sempre esteve dividida entre duas forças gravitacionais, uma em direção à repetição, onde impérios surgem e caem em ciclos infinitos de conquista e colapso, e outra em direção à transcendência, onde algo novo, algo além dos velhos padrões, se torna possível. A profecia de Ezequiel, em sua essência, é sobre o momento em que essas forças colidem. Quando a arrogância encontra o acerto de contas, quando a máquina da opressão é despedaçada por uma força que não pode controlar. A defesa da Ucrânia, os agricultores rebocando tanques, os poetas transformados em soldados, as cidades que se recusam a se render, sugere que podemos estar testemunhando mais do que apenas outra guerra. Estamos vendo a velha ordem mundial se fragmentar, não apenas ao longo de linhas políticas, mas morais. A questão não é mais se a invasão russa se encaixa em um modelo antigo, mas se a humanidade repetirá o mesmo roteiro ou o reescreverá completamente. Além da geopolítica, o campo de batalha espiritual. O conflito na Ucrânia revelou uma verdade surpreendente. As guerras mais decisivas do século e não serão travadas apenas sobre terra, mas sobre significado. A narrativa russa de que está desnazificando a Ucrânia, de que está reivindicando um império perdido, não é apenas propaganda.
é a criação de um mito, uma tentativa de moldar a realidade através da história. A contranarrativa ucraniana, de resiliência democrática, de um povo escolhendo a Europa em vez da tirania, é igualmente mítica em escala. É aqui que a profecia se torna pessoal. Cada vez que compartilhamos uma imagem de satélite das tropas russas, doamos a um fundo de refugiados ou questionamos a história oficial, não somos apenas observadores. Estamos escolhendo qual mito prevalecerá: o mito da dominação inevitável ou o mito da libertação. O chamado à vigilância e clareza moral. A visão de Ezequiel termina com intervenção divina, mas começa com escolhas humanas, a arrogância dos governantes, a cegueira das nações, a coragem silenciosa daqueles que se recusam a se curvar. Se há uma lição para nosso tempo, é esta: a profecia não é destino. É o aviso, uma chance de mudar o curso antes que a tempestade chegue com força total. Para nós, isso significa rejeitar a complacência. As aldeias sem muros de nosso tempo não são apenas lugares físicos, mas mentes adormecidas em falsa segurança pelo conforto e distração. Reconhecer os sinais. As alianças que se formam hoje, entre ditadores, entre autocratas e oligarcas, não são apenas manobras políticas. São as coalizões que Ezequiel descreveu, assumindo novas formas. Preparar-se, espiritual e praticamente. Isso não significa acumular suprimentos com medo, mas cultivar discernimento, a capacidade de ver o jogo mais profundo por trás do ciclo de notícias. O convite à transformação. A possibilidade mais radical levantada pela profecia de Ezequiel não é a destruição, mas a revelação. O momento em que as nações saberão que eu sou o Senhor. Em termos seculares, isso se traduz em um grande desvelar, um colapso das ilusões. Já estamos vendo isso. O mito da invencibilidade russa despedaçado em Kiev, a fragilidade das cadeias de suprimentos globais exposta, as suposições ingênuas do Ocidente sobre paz através do comércio desmoronando. Mas a revelação não é suficiente. O chamado agora é para a transformação, construir sistemas que não dependam dos caprichos de tiranos, formar alianças baseadas em valores e não em conveniência, reconhecer que as regras antigas não se aplicam mais. Isso não é idealismo, é sobrevivência. A era da globalização fácil acabou. O que vem a seguir depende de nós. Palavra final. O fogo na beira da história. Estamos diante de um limiar. A guerra na Ucrânia pode ou não ser o cumprimento exato de Ezequiel 38, mas é sem dúvida um sinal, um tremor ao longo das falhas da história. As grandes profecias do mundo sempre serviram ao mesmo propósito: nos sacudir, nos lembrar que o divino ou o destino, ou o inconsciente coletivo, seja qual for o nome que damos, fala através das rachaduras nos impérios humanos. O convite não é para decifrar datas ou nomes, mas para perguntar: o que é exigido de mim neste tempo? Como eu vivo, como todos nós vivemos quando as velhas certezas se foram? A resposta está além do medo, além até da esperança, como um desejo passivo. Está no tipo de coragem que a Ucrânia mostrou ao mundo. A coragem de ficar na brecha, de acreditar em algo além da força, de se tornar, quer tenhamos planejado ou não, os atores de uma história que definirá este século. A profecia não está apenas sendo observada, está sendo vivida. A questão é: qual papel vamos desempenhar?